Olá pessoal, meu nome é Daniel Carvalho. Eu vou apresentar para vocês agora o pitch do projeto APMIG APQ 020249517. Esse projeto é intitulado Padronização da Metodologia do DNA Ambiental para Monitoramento e Manejo de Espécies de Peixes em Minas Gerais. Primeiramente, eu queria esclarecer o que é o DNA ambiental, né? DNA ambiental é todo o DNA livre no ambiente, onde os organismos vão liberar células, né, excretas, muco no ambiente, e esse DNA a gente consegue recuperar, e analisar, inclusive, identificar as espécies que estão ali presentes. Eles podem ser obtidos da água, do solo, sedimento e até do ar. Essa não é uma área extremamente nova, apesar de ser recente. É, para mostrar isso, a gente tem até jornais dedicados à análise com DNA ambiental. Aqui umas ilustrações, né, de como a gente pode coletar o DNA do ar através de filtros instalados na extremidade de bombas de vácuo, ou até mesmo coletar amostras do solo e extrair o DNA a partir desse substrato. Nós também utilizamos DNA extraídos da água, pode ser obtido através da filtração dessa água e extração do DNA desses filtros. Então, com esse objetivo, né, nesse projeto, a gente estabeleceu uma metodologia onde foi coletada amostras de água de um reservatório. Essas amostras de água tiveram seu DNA extraído e a gente foi capaz de identificar as espécies de peixes que estavam presentes nesse reservatório. Esse trabalho tem um objetivo muito importante, o que é chamado atualmente de biomonitoramento 2.0, onde nós queremos adicionar uma série de metodologias inovadoras não invasivas para o monitoramento ambiental e o diagnóstico da qualidade do ambiente. Entretanto, existem alguns fatores que podem atrapalhar ou até mesmo limitar interpretações que podem ser feitas a partir de análise de DNA ambiental, como, por exemplo, os falsos positivos. Aqui o animal, um artrópode, está presente na água, ele libera o DNA na água, esse DNA vai para o sedimento, e em um segundo momento essa espécie não está mais presente, mas por causa de movimentos da água, o DNA ambiental pode ser trazido de volta para a água, e a partir do momento que você analisa o DNA dessa água, você vai falar que essa espécie está lá, mas ela não está, só o DNA. Então, isso vai depender do tempo que o DNA permanece nesse ambiente. Esse falso positivo é chamado de Ghost eDNA, o DNA ambiental fantasma. Vários outros aspectos ainda não da ecologia do DNA ambiental ainda não estão muito bem esclarecidos. Então, nesse trabalho, a gente pretende, né, começar a fazer essa padronização e investigar alguns aspectos da ecologia do DNA ambiental. Então, para isso, nós escolhemos um reservatório no norte de Minas Gerais, no Jequitinhonha, a represa de Irapé, onde foi feito um monitoramento por um período, onde foi coletado amostras de água para inferência quais espécies estavam naquele local. Nesse caso, né, os reservatórios, as presas hidrelétricas, das usinas hidrelétricas, elas são obrigadas por lei a fazer monitoramento ambiental de forma tradicional, ou seja, com captura desses animais. Se a gente conseguir padronizar essa metodologia através do DNA ambiental, a gente pode conseguir reduzir custos e aumentar a eficiência desse monitoramento sem necessidade de captura desses animais. E com esse objetivo, né, nós recebemos o financiamento da PPMIG e também recebemos o financiamento de outros parceiros, e com isso a gente foi capaz de construir na PUC Minas um laboratório dedicado à análise de DNA ambiental, onde a gente tem toda a parte para extrações de DNA, uma sala limpa, exclusiva para isso. Nós temos sequenciadores de DNA de próxima geração, que são capazes de sequenciar uma grande quantidade de DNA. Temos também toda a parte de bioinformática estabelecida com servidores. E com isso em mãos, então, nós fomos a campo, né?
e utilizamos 3 pontos no reservatório de Irapé, no Rio Jequitinhonha, para comparar a eficiência do DNA ambiental, resultados obtidos pelo DNA ambiental, e a eficiência comparados, né, com o monitoramento que foi feito de forma tradicional, utilizando redes, né? Como vocês podem ver nesse gráfico, o DNA ambiental conseguiu identificar 16 espécies em comum com as redes. Entretanto, o DNA ambiental conseguiu identificar 15 espécies a mais, e todas as espécies identificadas pelo DNA ambiental também foram identificadas, dessas 16, né, foram identificadas pelas redes. Essa mostrando que o DNA ambiental tem uma sensibilidade e tem uma similaridade com o resultado das redes. Entretanto, a gente tem 15 espécies a mais. De onde que essas 15 espécies vieram, né? Elas realmente só estão ali ou foi um falso positivo? Nós resolvemos também investigar as profundidades, né? A gente analisou DNA coletado 0 metros na superfície da água, 10 metros de profundidade, 20 e 50 metros de profundidade. E nessas barrinhas aqui, ó, estão mostradas a quantidade de DNA que a gente conseguiu recuperar. Em cada cor é uma espécie. Então, na superfície são 12 espécies, aqui 15, 13 e 8. A gente pode ver que tem um declínio em relação das superfícies ao fundo do reservatório. Em relação à diversidade, né, a gente pode ver que na superfície tem uma alta diversidade e vai ter um declínio em relação a quando você vai aprofundando, né, coletando água as profundidades daquele reservatório. Em relação à frequência de detecção, nós tivemos um resultado muito interessante, que aí já entra na parte da ecologia do DNA ambiental. Aqui nesse gráfico, um gráfico muito interessante, onde a gente tem a probabilidade de detecção de espécies utilizando redes e DNA ambiental, né? No caso da Terra-salmus brandit, é uma espécie de piranha, a probabilidade de a gente pegar com a rede é muito grande. E com o DNA ambiental também foi razoavelmente grande, né? Apesar de ser um pouco menor. Entretanto, essa espécie aqui, ó, um oceanix, um lambari, a probabilidade de pegar com ele com a rede é muito pequena, mas com DNA ambiental é quase 100%. O que nós vimos, né, que as espécies de peixes presentes nesse reservatório têm uma chance de 28%, né, de ser capturado por DNA, por rede, e 43% por DNA ambiental. Na média, né, o DNA ambiental aumenta a chance da espécie detectada por pelo menos 2,5 vezes. Esse é um resultado muito importante, né? E que vai levar à aplicação, possivelmente, dessa aplicação dessa metodologia no monitoramento de espécies de peixe no estado de Minas Gerais. Nós também estamos testando vários outros protocolos e vieses que essa metodologia pode gerar, utilizando mock communities, que são comunidades onde a gente mistura DNA num tubinho e vê o que a gente recuperou depois. Então, a gente simula umas comunidades para ver se todo o nosso protocolo, né, utilizando diferentes misturas de espécies, vão realmente identificar aquelas espécies depois de todas as análises necessárias, inclusive as análises de sequenciamento de DNA, as análises de bioinformática, etc. Então, dessa forma, né, eu gostaria de agradecer o financiamento da FAPEMIC, deixar meu contato para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.